como ele coloca ali, qual era o primeiro controle? Era o da razão, em que eu ia usando a razão, ele ia usando a razão para analisar o que os espíritos estavam dizendo, né? E aí, como o José falou, bom, mas muitas pessoas que recebiam as comunicações, nesse momento que o espiritismo estava sendo construído, elas não tinham capacidade de fazer essa avaliação. Por isso que elas faziam o quê? Submetiam a Kardec. É por isso que ele se tornou o centro onde caía, desaguava todas essas comunicações. Porque ele tinha capacidade, pela posição que ele ocupou, ele tinha noção tanto da coletividade, do movimento que os espíritos estavam fazendo, dos assuntos, das respostas, porque ele tinha essa noção geral, porque ele recebia as comunicações do mundo inteiro, e ele tinha o domínio de como fazer uma ciência. Percebe? Quando ele percebe que está perto do fim da vida dele, é muito interessante, porque quando ele percebe isso, ele sabe que o espiritismo, como qualquer ciência, ele pode continuar se desenvolvendo. Mas não vai ter mais a figura dele como figura central para poder nortear o desenvolvimento da teoria. Aí, o que ele vai fazer? É muito interessante o movimento que ele faz no final ali, de 67, 68. Agora não vai ter mais a figura dele. Então, o que vai substituir ele? As obras dele. Então, agora, qual era a ideia de Kardec para o futuro do espiritismo? Os espíritas seguiriam aplicando e praticando as evocações, praticando a mediunidade nos seus grupos familiares no mundo inteiro. Através desse meio, quando os espíritos superiores quisessem trazer um princípio novo, eles já tinham os grupos, só que agora o controle se dava justamente pela obra. Então, se esse conjunto de princípios novos que os espíritos trouxessem contradizesse a obra que Kardec deixou, que substituiu a figura dele, ela servia de controle. Então, esse era um processo natural. Mas o que aconteceu? Primeiro, se foi parando de se fazer as comunicações, os espíritas pararam de conversar com os espíritos, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é que já foi abandonado a teoria já construída e estabelecida que servia como farol. Ou seja, os documentos onde estavam os dados positivos adquiridos foi jogado fora, foi esquecido, foi negligenciado. Bom, eu perdi os dois parâmetros. Eu perdi a aplicação do método que é a mediunidade e eu perdi o parâmetro teórico que é a obra de Kardec. Então se estacionou, né?